from his chamber, go with me, that oil of purity, a giant in full substance, rejoicing now is called to you. Graça e paz, queridos. Daniel, capítulo 1. Nós ainda vamos permanecer aqui nesse texto por mais algum tempo. O livro de Daniel, ele não é um livro cronológico, como nós já falamos. 1, 2, 3 e 4. Depois nós passamos para o 7 e o 8. Depois nós vamos passar para o 5. Depois nós vamos passar para o 6. Depois para o 10, 11 e 12. Essa vai ser a ordem. O primeiro capítulo trata do cativeiro. Hoje eu quero tratar um pouco mais, por que este cativeiro? Por que o povo teve que ir para o cativeiro? Por que o povo de Deus precisa passar por certos sofrimentos? Qual a finalidade disto? Então, Daniel capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 21. Sempre que nós estivermos lendo, nós vamos ler o texto todo, para a gente estar vendo o texto. Bíblia a gente lê indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não é como jornal, que a gente lê uma vez e chega. Bíblia a gente lê uma vez e não chega. E lê 100 vezes e não chega. E lê 200 vezes e não chega. Porque George Miller, com 93 anos, depois de ter lido a Bíblia 200 vezes, sendo 100 vezes de joelho, perguntaram para ele o que mais você queria: conhecer a palavra de Deus. E a gente lê Bíblias muito rapidinho. Então nós vamos ler os versos de 1 a 21 do capítulo 1 de Daniel.
No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo, determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Nosso Pai, Tu és soberano e Tu controlas cada coisa que existe nesse universo. Não há nada fora do Teu propósito. Nem o pecado da humanidade te pegou de surpresa. Mas Tu és um Deus que conduzes cada um de nós. E é por causa da Tua soberania que nós rogamos que Tu venhas falar conosco.
para que em tudo o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto está apontando que o povo de Deus, o povo que ele escolheu, e ele não escolheu este povo porque fosse maior ou melhor. Diz a Bíblia que ele o escolheu porque o amou. Não me pergunte, ele não amou todos? A Bíblia diz que ele o escolheu porque o amava. E Deus, dentro da sua soberania, deu algumas determinações a este povo para que ele pudesse ser abençoado. Vamos para o capítulo 26 de Levíticos. O povo tinha saído do Egito, depois de 430 anos de uma vida de escravatura. O povo agora estava liberto e Deus deu leis e princípios que eles deveriam obedecer. Nós vamos ler o capítulo 26, vamos começar no versículo 3, e depois a gente vai andando até o 30 e lá vai pedaço. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Vamos voltar no versículo 3, por favor, versículo 3. Se andardes nos meus Preste estatutos... atenção no C. Isto existia para o povo de Deus poder ser abençoado. Havia um pacto da lei, que é diferente do pacto da graça em Cristo Jesus. Ele disse: se andares nos meus estatutos, se guardares os meus mandamentos e os cumprirdes. Verso seguinte: então, preste bem atenção, todas as vezes que você encontrar um então na Bíblia, então você para e vê o que esse então está ligando. Esse colheita, a sua messe, e a árvore do campo, seu fruto. Vamos lá. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Você está vendo como é que ele está dizendo? 5 dá uma carreira em 100. Houve épocas que isso aconteceu muito e tem tido vezes que Deus tem feito isto, ainda agora. Na guerra dos 6 dias em 67, aconteceu isto. Aconteceu isto. Porque Deus é um Deus de pacto. Mesmo na desobediência do povo, hoje nós estamos debaixo dos olhares da graça de Deus, mesmo sobre o seu povo de Israel que está fora. Porque ele ainda está
fora do julgamento que Deus tem para com o povo de Israel. Deus tem um julgamento que Ele vai fazer acontecer. Mas Ele está dizendo que, ó, se você, 5 de vós perseguirá 100, e 100 dentre vós perseguirá 10.000. Presta bem a proporção. Se vocês fizerem isso. Presta atenção, vamos continuar. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Porém, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Você viu que ele não gosta de Coríntios? Ó, quebrarei os timões. Você sabe o que é timão? Eu não quero vocês se guiando, vocês vão ser guiados por mim. Eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser meu povo. Mas tem um C lá atrás. Tá? Agora vamos continuar lendo. Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos... Mas, o que é mas? Como é que se chama isso em português? Conjunção. Uma conjunção adversativa. Isso aí está dizendo, caso contrário, se não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, continua? Se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos... Olha o então. Está vendo? Está sempre assim, se então. Então eu vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Espera aí, antes, não passe não, preste bem atenção. Ele diz, então eu. Não é acidente. Não é surpresa. Não é alguma casualidade. Não é uma fatalidade. Sou eu. Eu vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustro dos olhos. É Deus dizendo, eu farei isto. Eu farei isso. Mas que Deus, presta atenção, era um pacto, uma aliança de compromisso recíproco. Essa aliança passa a existir depois do Sinai. Antes do Sinai ela não existia. Tanto é que as 10 paradas antes do Sinai, tudo era pela graça. Depois do Sinai, tem um C. Porque o povo assinou. No caso de Abraão, Abraão não assinou porque ele dormiu. Mas o povo disse assim, pode dizer que nós faremos. Aí Deus disse assim, até Deus vai dizer isso lá em Deuteronômio, quem dera que eles tivessem coração para me temer
e fazer o que eu tenho mandado para eles fazerem. Quem dera que eles tivessem. Continue. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Aí Deus está dizendo o seguinte, eu vou mandar essas coisas. Se vocês não se arrependerem, eu vou aumentar a dose, 7 vezes mais. Às vezes a gente não presta atenção que Deus está falando conosco. E a gente continua desobedecendo. E aí a consequência é que vem pesos maiores. Continue. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Deus está aumentando mais. Aí você vai saber por que o povo foi para a Babilônia. Se vocês, diante daquilo que eu for colocando, vocês se tornarem rebeldes, eu vou apertar eu mesmo. Nem vou mandar anjo, sou eu mesmo. E povinho de cabeça dura é judeu. Mas não é mais dura do que nós não, gente. Continue. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Isso aconteceu com o povo de Israel. Ele vai dizer que iam comer até os filhos. E aconteceu com o povo de Israel. Vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 7 vezes mais uma vez, 7 vezes mais outra vez, 7 vezes mais outra vez. A coisa sempre mais grave, mais grave e mais grave. Está vendo? Continue. Tem um texto, não vamos entrar nele agora, em que uma mãe comeu com a outra a carne dos filhos no outro dia desse assunto. O povo de Deus, muitas vezes, se torna... E Deus tem que tratar com juízo. A primeira questão do livro de Daniel é a fidelidade de Deus com a sua palavra e com o juízo. Deus é justo. Continue. A ver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Por favor, destruirei os vossos altos altares. Os vossos esses nichos são eletrônicos, onde eles estão tomando o tempo. Os ícones antigos eram diferentes. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações. Peço
que vocês façam com que a terra descanse cada 7 anos. Que as pessoas descansem cada 7 dias. Que haja descanso e o poder. E quando o rei Saul assumiu o poder, ele teve que formar um exército. E para as vezes que nós temos governos, eles taxam impostos. Imposto é uma taxa que é de cima para baixo. No tempo de Israel era 20%. Era o quinto dos infernos. Hoje, no Brasil, é 40% de imposto que se paga. E fazendo o governo rico. E o governo rico fazia com que as pessoas não pagassem não deixassem a terra trabalhar 90 anos. Desde Saul até Joaquim. Todos os dias da sua assolação. E vós estarei na terra dos vossos inimigos, nos seus sábados. Há quantos anos eles ficaram lá? 70 anos. 70. 490 anos. Que a terra não descansou. Deus fez com que a terra descansasse 70 anos. Porque a cada 7 anos a terra tinha que descansar. Habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Vamos parar aqui, porque nós já temos aqui o primeiro julgamento de Deus contra o povo. O julgamento da terra, do descanso da terra. O segundo julgamento, nós vamos para 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos entender um pouco. Eu descobri que, não, citando só um versículo, muitas vezes a gente não consegue entender. Então a gente tem que pegar o contexto. Capítulo 20 de 2 Reis. O rei Ezequias ficou doente. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. E ele fez um acordo com a Babilônia. Por causa deste acordo que ele fez com a Babilônia, veio o julgamento sobre o povo de Israel. Vamos então começar no verso 1, vamos caminhar um pouco mais. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pronto, preste bem atenção. O rei adoeceu, a doença era mortal. O profeta Isaías veio estar com ele para dar a notícia, diagnóstico de Deus. Você vai morrer, não vai viver. Verso seguinte. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. O rei chamou a sua justiça. Ele clamou a Deus pela sua própria justiça. E Deus o atendeu. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Todas as vezes que você vira o terceiro dia, guarde isso na sua cabeça. Terceiro dia está sempre ligado ao dia da redenção, ao dia da ressurreição. Sempre o terceiro dia é o dia da vida. Na criação começa a vida,
na redenção começa a vida nova. E aqui ele está falando, no terceiro dia subireis à casa do Senhor. Vai lá, avisa para ele. Continue. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Preste bem atenção nesse texto, que é muito importante. Ele vai dizer, não é por amor a ti que eu vou te livrar, nem a ti, é por amor de mim, viu, meu filho? Meu nome está em ti, e por amor a mim, e a Davi, meu servo, eu vou cuidar de ti. Eu mesmo livrarei da mão da Síria. Os assírios eram a maior potência naquela ocasião. E o rei estava com medo. Vocês veem hoje, qual é a maior potência militar do mundo? Estados Unidos, né? E quando ele entra numa questão, quem é que vai se meter com isto? Diz que estão discutindo que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos estavam fora, e depois eles entraram na guerra, e aí destruíram a Alemanha, destruíram o Japão, e depois veio o plano Marshall, e eles reconstruíram. Então estavam os brasileiros discutindo, dizendo, vamos fazer uma guerra contra os Estados Unidos, porque aí ele nos destrói, e depois eles vêm e reconstroem. Aí um dos brasileiros disse assim, e se nós vencermos ele? Aí, como é que vai ser? Então esse é o problema. O rei estava numa penura de, o que eu vou fazer? E ele diz, olha, eu vou livrar vocês dos assírios. Eu vou livrar vocês dos assírios. Continue. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera. E ele recuperou a saúde. Parece que ele tinha um câncer. E aqui a pasta de figo, colágeno, que talvez fosse um dos remédios. Mas o remédio maior, Deus usa a medicina. Mas o remédio maior é a obediência à sua palavra. Esse que é o bom remédio. Continue. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Aí ele quer um sinal. Como todo bom judeu anda atrás de sinal. Os judeus procuram sinal, os gregos procuram sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, ou escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós o poder de Deus. Todas as vezes que você via alguém procurando sinal, saiba-se que é mentalidade judaica. Ele quer sinal, quer evidência. Outro dia eu estava ouvindo uma dessas coisas que deixa a gente sem saber o que dizer. Um pregador aí, famoso, eu não vou dar o nome dele, depois vocês veem na internet. Ele disse, eu não entendo porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Por que ele não curou uma pessoa? Por que ele não salvou uma pessoa? Mas transformar água em vinho. E ele dizia com tanta ênfase, qual é a vantagem disto? Abençoou só um grupinho do casamento. Qual é a vantagem de transformar água em vinho? E eu estava ouvindo aquilo e disse, meu Deus, esse homem não entende o que está dizendo. Porque o apóstolo João escolheu 7 sinais para dizer que Jesus era o Cristo. E o primeiro sinal que o apóstolo João escolheu
diante dos muitos sinais que o Senhor realizou, que Ele mesmo disse que se todos eles fossem catalogados e escritos, as bibliotecas não caberiam a quantidade de sinais que Ele fez. Ele escolheu o primeiro, a transformação da água em vinho. O segundo sinal que Ele escolheu foi a cura do filho do régulo. O terceiro sinal que Ele escolheu foi a cura do paralítico. O quarto sinal que o apóstolo João escolheu foi a multiplicação dos pães. O quinto sinal foi Jesus andar sobre as águas. O sexto sinal foi a cura de um cego. E o sétimo sinal foi a ressurreição de Lázaro. E ele disse: estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Ora, peraí, que cara é esse que tem a coragem de dizer? Que vantagem é esta de botar esse sinal aqui? Olha, eu até entendo, dizia ele, mas minha inteligência não consegue entender esse negócio. Eu fiquei, sinceramente, cortou meu fôlego. Mas isso faz parte desse sistema. É esse sistema que quer sinal, que quer evidência para provar que Deus é Deus. Mas antes de Deus fazer as evidências do poder, Ele vai fazer as evidências do juízo. Continuemos. Qual é o sinal? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que Ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Presta aí. O que é isso? O que quer dizer isso aqui? Volta de novo para o texto. Vamos por 9 de novo. Então disse... Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que Ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Adiantará a sombra 10 graus ou retrocederá? O que é isso? Isto é o relógio de sol. Havia um relógio de sol lá em Jerusalém. Vocês conhecem relógio de sol? Quantos aqui não conhecem relógio de sol? Todo mundo conhece. Então, hein? Aqui em Londrina tem um. O relógio de sol. Ele corre para frente ou corre para trás? A sombra, como é que a sombra faz? Como é que a sombra funciona? A sombra vai para frente ou retroage? Vai para frente. Porque o relógio de sol, a sombra está apontando e ela vai rodando de acordo com o movimento do sol. Ele vai para frente ou vai para trás? Aí ele responde no verso: é fácil para a sombra adiantar 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes. Retroceda 10 graus. Faz com que a sombra do sol volte 10 graus. Em vez dela ir para frente, ela volte 10 graus. O que significa isto? O que significa isto? Não, significa que Deus vai ter que mexer o sistema solar. Verdade. Ele vai ter que mexer o sistema solar. E fazer com que o Sol ou a Terra retroaja. 10 graus corresponde, segundo os estudiosos, 40 minutos. Existe um estudo feito que na espiral da Terra faltam 24 horas
no seu movimento. 24 horas. Estão faltando. Para lá, estudo mais para cá, vai mais para lá, vai mais para cá, descobriram que 23 horas e 20 minutos estão ligados ao dia da guerra dos judeus com os gibeonitas. Quando o general Josué pediu a Deus que desse um dia maior. E a Bíblia diz que a lua parou-se no vale de Aijalon e o sol no vale de Gibeão por quase um dia. Estudado os ângulos matemáticos, viu-se que falta aqueles ângulos, mas ficou faltando 40 minutos. E onde estão os 40 minutos? Aqui. Dos graus já corridos. Vamos para frente. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus. Tinha andado para lá, voltou 10 graus aqui, esses 10 graus correspondem a 40. Para eu jogar bolinha de gude com as estrelas é fácil para mim. Eu carrego elas nas minhas mãos. Eu peso o novelo aqui. Se ele encher de água, só o novelo ficar tudo seco. Encheu o novelo de água. Aí ele disse, tá bom, agora vamos fazer o seguinte, para nos libertar da onipotência ou da teomania de querermos ser. Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente. A Síria era Estados Unidos. Para comparar. Presentinho, com uma propina. Ele, sabendo que o rei Ezequias tinha ficado doente, estava curado, mandou um presente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto, todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Você que gosta de contar vantagem. Tudo isso de você. Ele vai começar a fazer uma seca-pimenteira na sua vida, que você vai ver o que vai dar. Ezequias ficou muito agradado de que um babilônio viesse até o seu país para... Ora, afinal de contas, um comendador, o que é um comendador? É aquele que recebe uma comenda, uma distinção, por ser alguém importante. Olha aqui, mas na verdade, Ezequias fez uma coisa, ele estava fazendo um acordo, dizendo o seguinte, nós temos condições de lutar junto com vocês, que nós somos ricos, nós somos poderosos. Nós temos riqueza, nós temos um arsenal. Nosso arsenal é bom, de guerra. Nenhuma coisa houve em sua casa e em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Cuidado com sua língua, criatura, que gosta de blasonar, que gosta de contar vantagem. Cuidado, o inimigo vem. Veja. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Preste bem atenção. Por que que o povo teve que ir para a Babilônia?
Primeiro, porque deixou de cumprir os mandamentos do Senhor e o descanso da terra. Segundo, porque o rei fez um acordo com a Babilônia, de mostrar as suas coisas e dizer, olha, pode contar comigo que nós vamos juntos. Babilônia e povo de Deus não andam juntos. São dois sistemas diferentes. O povo de Deus anda pela fé. Babilônia anda pelas coisas computáveis. Estou usando linguagem absolutamente moderna. Vocês vão entender. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Vamos em frente. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora você vai entender. Daniel, Ananias, Misael e Azarias se tornaram eunucos na casa do rei. Eles são da linhagem da casa real de Davi e se tornaram eunucos castrados. Por causa deste acordo. Quando nós comemos nesse menu, por isso que nós vamos ter que entender o menu de Daniel, não queremos comer carne sacrificada a Moloque, aos deuses Bel. Assim, nós precisamos comer comida antes da queda, sem as toxinas da morte, que vêm de modo natural pelo teu poder. Temos que entender o que isso significa, à luz da revelação de Jesus Cristo. Verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ainda foi sofista. Ele disse, olha, Deus preservou Ezequias. Ele disse, essa palavra é boa, porque ainda haverá paz nos meus dias. Eu só vou lembrar para você que Ezequias teve um filho chamado Efraim, que ele teve esse filho depois dos 15 anos, porque quando ele morreu, o filho dele tinha 12 anos quando começou a reinar. E ele viveu mais 15 anos, portanto, o filho dele tinha 12 anos, nasceu num período de prorrogação. E esse filho é Manassés. Esse filho, Manassés, foi a maior peste que já teve em Judá. Foi o rei que teve o mais longo governo, 55 anos. Mas também foi o rei que teve o maior arrependimento em Né. E lá ele teve que tomar uma dose cavalar de idolatria. Inclusive, foi ele que construiu o primeiro pênis de Tamuz para derrubar. Mas devagarzinho, assim como Ló, que foi se aproximando de Sodoma, diz a Bíblia, ele foi armando a sua tenda passo a passo, até chegar em Sodoma. E aqui, quando descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, a pergunta é a seguinte: por que
o povo teve que ir para o cativeiro. Deus nosso, tu mesmo santificas o teu nome. Venha a nós o teu governo. Pai nosso, só se tu santificares o teu nome nas nossas vidas, nós podemos quedar debaixo da tua vontade, seja aqui ou seja lá, qualquer que for. Quando Merodach Baladã mandou os enviar uma noite, sem nenhuma arma, provavelmente com um vírus ebola, ou qualquer outro tipo de vírus que pode fazer a diferença. A política substitui a confiança no Senhor. Nós estamos aqui em pleno processo político. Quem pode ser o presidente? É uma pena que nós ainda estejamos tão longe do versículo 34 do capítulo 2. Mas é Ele quem estabelece reis e é Ele quem demove reis. Há um Deus que está no universo e que não tem fio de cabelo que caia, que Ele não controle. Não há pardal que é derrubado sem que Deus esteja por trás dele. Vamos ler Mateus 10, 29, só para a gente estar terminando. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não se vende 2 pardais por a menor moeda, por 1 centavo. Mas eu quero dizer para você que pardal não está fora do controle de Deus. Gente, para Deus cuidar de pardal. O passarinhozinho sem vantagem. Se fosse pelo menos um curió, para quê? Do ponto de vista da nossa cultura, ele é um troço inútil, mas Deus está aqui. Ele não botou outro passarinho, não, botou mesmo, foi pardal. Dizem que não havia pardal na América do Sul, e que foi o Marquês de Pombal que mandou essa desgraça para cá, para o Brasil. Eu não sei da veracidade dessa história, mas eu já ouvi contar. Agora, eu sei de uma coisa, que nós estamos, às vezes, preocupados com coisas que a graça e a santificação do Senhor nas suas vidas. No momento em que foram repatriados, com a mudança radical de o rebatismo com nomes ligados à idolatria e a tentativa de uma dieta nova que vinha contra o menu kosher, além do que estava ligado ao sacrifício dos deuses pagãos, não foi capaz, nada disso foi capaz de mudar o plano de Deus para a vida daqueles moços e de executar aquilo que Ele queria para que a sua vontade fosse estabelecida. Ele quer que esqueçamos, Satanás quer que esqueçamos expressões daquilo que Deus é, e nós nos envolvamos com a preocupação do que vai acontecer. Ele quer que a gente esqueça da singularidade do nosso Deus e do cuidado que Ele pode proporcionar.
Ele quer que a gente esqueça a educação dele e passe a ter uma educação da Babilônia no meio dos nossos filhos. Ele quer controlar o processo educativo para que nossos filhos cresçam imersos em uma cosmovisão de mundo, em uma filosofia de vida que não dependa de Deus, mas dependa do homem. Se ele ainda puder incutir em nós um sentimento de dependência de confortos materiais que compõem o nosso modo de vida, ou de certos prazeres deste mundo que temos aprendido a amar, então ele pode muito mais eficazmente nos atrair para longe do Senhor e vai nos levar a ser escravos de uma cultura. Eu estou aprendendo a fazer jejum. Não um jejum simplesmente de comida, não é esse. É jejum de cultura. Jejum desta comida que está sendo colocada nas nossas casas através de livros, através de televisão, através de cinema, através desse sistema que vai nos mantendo simplesmente comendo, o que eu posso dizer? Farelos, quem com porcos se mistura, farelos come. Estou pedindo a Deus que me dê condições como Daniel, que Ele me dê clareza quanto ao foco deste capítulo 1, que tudo que eles levaram para a Babilônia, teve algumas coisas que voltaram da Babilônia. Os homens não voltaram, quase nenhum, alguns voltaram, mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias não voltaram. Mas o que voltou foram os objetos do culto. Lá no livro de Esdras nós vemos eles voltando. Aquilo que foi levado. No capítulo 5 de Daniel nós vamos ver por que o rei Beltesazar teve aquela visão onde apareceu na parede Mene, Mene, Tekel, Urfassim, ou Perizim. E Deus está dizendo, olha, o teu reino foi dividido, você foi achado em falta. E naquela noite, o rei Ciro conseguiu tirar as águas do rio, tirar do canal as águas do rio Eufrates e entrar por baixo da cidade e tomar a cidade de Babilônia, que era a maior fortaleza do mundo. Deus havia dito, mais ou menos 170 anos antes, por meio do profeta Isaías, o meu servo Ciro, chamou pelo nome, 170 anos antes dele nascer, o meu servo Ciro, que eu chamo pelo seu nome, ele irá adiante, as portas de ferro serão abertas, os portais de bronze serão abertos, e ninguém poderá impedir, porque ele precisa saber que eu sou o Deus que governa o universo. Meu povo, se eu e você soubéssemos quem é Deus. Eu só queria dizer uma coisa mais contemporânea para a gente ir embora, que tem muita coisa, nós vamos gastar muito tempo. Mas, 1944, a frota mais potente do mundo, da Alemanha, se colocou para atacar a Inglaterra. Seus navios contra torpedeiros, seus navios fortíssimos, dirigindo um homem chamado Rhys Howells. Se você quiser, pode procurar esses livros. Ainda existe na internet, você pode pegar
o homem que intercedia, o intercessor. Rees Howell, tem em espanhol, em português eu acho que deve ainda ter, o Maurício está dizendo que tem. Aquele homenzinho, um homenzinho inexpressivo, lá da Inglaterra, e sempre andava de chapéu. Foi para o Canal da Mancha, se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, nós não somos o povo que tu queres, mas no meio dessa nação tu tens um povo. Nós somos parte do sal da terra e da luz do mundo. Senhor, o Senhor que controla os céus e a terra, controla o mar. Depois vocês vão ler na história o dia que a frota de Hitler sucumbiu. 24 ou 27 navios afundearam num só dia, num desastre bobo, inexplicável, que a crônica diz que foi um acontecimento que não se explica, mas havia um homem que crê no Deus que faz as coisas acontecerem. Era um homem semelhante a Daniel, um homem semelhante a Elias, semelhante a Josué, semelhante a Elias. E eu quero dizer semelhante a Elias, sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que Elias é um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas orou e Deus atendeu. O que eu estou dizendo para você e para mim é que não é Daniel que é o foco dessa história. O foco dessa história é o Deus soberano que governa e que antes de proteger, ele julga. E ele tinha dado uma palavra e a sua palavra foi cumprida, literalmente. Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Não há um jota, nem um til que será jogado fora. Nós vamos verificar passo a passo que Daniel é tão preciso que ele dá até o dia da vinda, da morte de Jesus, calculado em cima da matemática, com as 70 semanas. Ele faz a coisa tão precisa que dá até o dia 14 de Nisan, que é o dia da entrada de Jesus em Jerusalém, até o seu sacrifício na cruz. É aí por isso que algumas pessoas dizem assim: Daniel é um livro que foi escrito depois que as coisas aconteceram. Porque não pode ser. Ele é uma batalha entre a fé e a incredulidade. Para os que creem, é uma sublimidade. Para os que não creem, é uma loucura. E eu não posso obrigar ninguém a crer, eu só posso dizer, para mim é uma maravilha estudar o livro de Daniel, porque eu vejo a soberania de Deus controlando. Depois que a gente estiver estudando lá o capítulo 7, 8, capítulo 9 então, capítulo 9, você vai verificar a precisão de Deus na história. Esses governadorzinhos, esses presidentezinhos que estão por aí, eles estão obedecendo os detalhes soberanos do programa de Deus na vida da humanidade. É interessante demais. É interessante. Que o Senhor nosso Pai de toda graça nos conceda a mesma fé que Ele deu a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles não eram especiais. Deus é especial. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br.
Graça e paz.